24 em Êxodo, no capítulo 34 em Êxodo. Mas vejamos, depois de Moisés ter feito aquilo, então Moisés tinha que acessar uma dimensão espiritual tão forte que o corpo de Moisés se transformou em celestial. E por isso, por esta razão, temos em Judas, livro de Judas, onde encontramos Satanás lutando com o corpo de Moisés, ou seja, Satanás lutando com Miguel a respeito do corpo de Moisés, porque o corpo de Moisés era um corpo que tinha, como posso dizer, tinha atingido uma formalidade natural. Também o Espírito Santo me ensinou que existe intimidade com a pessoa do Espírito Santo ou com a pessoa celestial que transfigura-nos, ou seja, que muda o nosso formato natural, o nosso ser natural. Por essa razão, temos pessoas que foram transfiguradas do ser natural para o ser sobrenatural, porque eles estavam mais próximos da pessoa celestial. Então, existem mais pessoas que são como se fosse uma chave para uma trajetória